Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Cumprimenta-os Miguel. E hoje conosco aqui no programa, nossa querida amiga de Cambé, Teca. Bom dia, Teca. Bom dia, Miguel. Bom dia, Michela. Bom dia, Cacá. Bom dia, prezados ouvintes. Que nós possamos ter um dia de muita paz e muita luz. E também uma convidada especial hoje aqui, a Michela, também frequentadora lá do Centro Espírita Allan Kardec de Cambé. Desde já, Michela, nossa gratidão por compartilhar conosco do teu tempo, dos teus conhecimentos e proporcionar aos amigos rádio-ouvintes um pouquinho mais de informação a respeito do Evangelho de Jesus e a respeito do Espiritismo. Bom dia, Michela. Bom dia a todos, bom dia, Teca, Miguel, Cacá, a todos os ouvintes, e eu é que agradeço essa oportunidade de estar aqui aprendendo mais uma vez com todos vocês. Tá aí, pessoal, hoje é esse time que vai conversar com vocês a respeito do livro que nós estamos estudando, de Karl Barth, né, Vida e Atos dos Apóstolos. São análises feitas por Karl Barth, daquele momento onde Jesus já deixando os apóstolos seguirem o seu caminho na divulgação da Boa Nova, interpretados à luz da doutrina espírita, né? Mas antes disso, nós vamos passar para o Momento Espírita, esse material preparado pela Federação Espírita do Paraná, que hoje tem por título Começa por Você. Para quem tem olhos de ver, em toda parte ensinamentos se fazem presentes. No túmulo de um bispo anglicano que está na cripta da abadia de Westminster, na Praça do Parlamento em Londres, pode-se ler o seguinte: quando eu era jovem, livre e minha imaginação não tinha limites, eu sonhava em mudar o mundo. À medida que me tornei mais velho e mais sábio, descobri que o mundo não ia mudar. Reduzi então meu campo de visão e resolvi mudar apenas meu país. Mas acabei achando que isso também eu era incapaz de mudar. Envelhecendo, numa última e desesperada tentativa, decidi mudar apenas minha família, os mais próximos. Mas ai de mim, eles não estavam mais ali. Agora, no meu leito de morte, de repente percebo: se eu tivesse primeiro me empenhado apenas em mudar a mim mesmo, pelo meu exemplo, eu teria mudado minha família. Com a inspiração da família e encorajado por ela, teria sido capaz de melhorar meu país e, quem sabe, poderia até ter mudado o mundo. Quase sempre pensamos e agimos exatamente assim. É comum lermos um trecho do Evangelho e logo pensarmos como aquelas frases seriam muito importantes para alguém da nossa família. Quando ouvimos uma palestra edificante que concita ao bem, logo nos vem à mente o pensamento de que seria muito bom se determinada pessoa estivesse ali para ouvir. Isso faria muito bem para ela. É o que dizemos para nós mesmos. Como essa informação a poderia modificar, mudar sua forma de agir. Quando estamos vinculados a uma determinada religião, o pensamento não é diferente. Ficamos a desejar que nossos parentes, nossos amigos, colegas, professem a mesma crença, comunguem dos mesmos ideais. Por vezes chegamos a nos tornar um pouco inconvenientes, ou talvez até em demasia, mandando recados, frases escolhidas para os amigos. Tudo nesse intuito de que eles as leiam, as absorvam e coloquem em prática.
São frases que se referem aos bons costumes, à ética, à moral. E quem as recebe, com certeza, pensará também. Seria muito bom que o remetente colocasse em prática essas fórmulas. Ele precisa disso. Por isso, é que o mundo ainda não é esse local especial que tanto ansiamos. Um oásis de compreensão, com aragem de paz e fontes cantantes de fraternidade. Porque cada um de nós deseja, pensa, anseia por mudar o outro. Por fazer que o outro se revista de compreensão, de polidez. Contudo, o modelo e guia da humanidade estabeleceu que cada um deve dar conta da sua própria administração. A administração da sua vida, dos seus deveres, da sua missão. O mundo é a somatória de todos nós, das ações de todos os homens. Cabe-nos, pois, a inadiável decisão de nos propormos a própria melhoria. E hoje é o melhor dia para isso. Nem amanhã, nem depois. Hoje, comecemos a pensar em que poderemos nos melhorar. Quem sabe, um gesto de gentileza? Que tal um bom dia? Um obrigado? Um sorriso? Pensemos nisso. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Aí, pessoal, a nossa mensagem de abertura do programa de hoje, muito interessante, né, Teca? Destaca a participação de cada um na vida, mas dando a sua contribuição, né? Com certeza. Eu estava aqui pensando, né? Tinha uma historinha que o Eurípides contava, eu não sei nem se ele chegou a contar aqui na rádio, mas ele contava lá para nós, de uma mata que pegava fogo e um passarinho, então ia lá pegava com o biquinho e ia jogando água, e os outros ainda começaram a falar: meu Deus, você acha que você vai apagar esse incêndio com esse... Ele falou: olha, eu estou fazendo a minha parte, né? Cada um faça a sua. E assim, começa pela gente, né? As ações começam por nós, e a reforma começa por nós mesmos, né? Não é pelo nosso vizinho, pelo nosso marido, é por nós, né? A gente tem que fazer a nossa parte e contribuir para que isso se estenda, né? A todos aqueles que são por nós, porque é o exemplo, né, que vai arrastar. É verdade. Eu cresci ouvindo do meu pai algumas frases que marcaram, acho que isso são com todos, né? E uma delas que eu levei para minha vida, né, é que se as partes não estão bem, o todo também não estará, né? Então, a mensagem de hoje é isso, né? De cada um cuidar de si, como diz Jesus, né? Cada um dá conta da sua administração, consequentemente melhorando-se, o mundo vai estar melhor, né, Michela? É bem básico a coisa hoje, né? Faça a sua parte, como a Teca diz, faça o que te compete e o mundo vai estar melhor, com certeza, né? Com toda certeza. E Jesus já tinha nos dito, né? Antes de tirar o cisco do olho do seu próximo, tira a entrave do seu. Então, se conhecer, ter o autoconhecimento, para que a gente possa desenvolver, melhorar e assim com exemplo dar aos próximos, a todos da nossa família, a coisa anda. Como se nós fôssemos a gotinha, né? A gente fala que a gente é muito pequenininho, a gotinha de água, mas o oceano é feito de gotinhas. Então, eu acho, né, Miguel, que cada um cuidando de si, sendo essa gotinha, juntos seremos o oceano, seremos a transformação do mundo. É verdade. E o primeiro local onde nós somos convidados a transformar, a se modificar é na família, né? Por onde nós chegamos. E aí cada um tem o seu grupo familiar ali que vai saber o que deve fazer, o que não deve fazer, vai aprender com um,
desaprender com o outro, mas é uma forma de aprendizado também, isso é muito importante. Tá aí, pessoal, o Momento Espírita de hoje, como sempre, esses 4, 5, 6 minutinhos do programa muito importantes, que tem relação com o nosso trabalho, né, com o nosso texto de estudo. Nós estamos estudando atualmente, nós do terceiro domingo, eu e a Teca, e hoje a Michela aqui conosco, o livro Vida e Atos dos Apóstolos, que nós começamos agora esse ano, em maio de 2021, né, Teca? Nós tínhamos estudado antes, junto com o Eurípides, né, o nosso amigo querido, que regressou à pátria espiritual. Nós estudamos esse livro de setembro de 2013 até abril de 2021, capítulo por capítulo, olha que beleza, né? Então agora nada mais do que estudar esse momento, como eu comentei no início, né? Onde os evangelistas, né, os apóstolos, todo aquele pessoal que trabalhava com Cristo, agora mais do que municiado pela moral, pelos ensinamentos de Jesus, agora eles vão fazer o trabalho deles, né? E é isso que a gente tem visto nesses estudos que nós estamos fazendo aqui. E hoje, né, nós também, antes de ler o texto que está no livro de Caibar, nós temos estudado também estes personagens, né, Teca? Não só os discípulos, né, que mais diretamente trabalharam, os apóstolos, melhor dizendo, trabalharam com o Cristo, mas também os discípulos e todas essas pessoas que têm relatos na história. E hoje nós trouxemos aqui um pouco de informação a respeito de um desses personagens, não tão destacado nos evangelhos canônicos, mas que teve participação ativa, né, junto ao grupo do caminho, muito próximo de Jesus, que é José de Arimateia, né? Nós vamos encontrar muita informação hoje dele, claro, na internet, essa ferramenta fantástica, né? Mas principalmente em escritos considerados apócrifos, né, ou gnósticos, que têm sido descobertos nesse último século, século passado, e que tem trazido luz a respeito não só de Jesus, mas também de todos aqueles que participaram com eles, né? Eu particularmente consultei um material que ele se baseia no Evangelho de Nicodemos, né? Nicodemos foi um dos personagens também que a gente vai estudar aqui. Ele participava do Sinédrio e no Evangelho dele tem muita informação sobre José de Arimateia. Mas vamos começar então com a Michela, né, Michela? A Michela fez um estudo bacana a respeito de José de Arimateia, que a gente traz para vocês aqui agora, ampliando essa informação, que ele não seria apenas um amigo de Jesus, como estão nos evangelhos canônicos, né? Ele seria algo mais, né, Michela? Segundo as histórias, né, pelo que eu entendi, ele também seria parente de Maria, mãe de Jesus, que seria, acho que é tio avô, uma coisa assim, né, Miguel? E é interessante a história dele, porque ele era um homem rico, ele era um homem do Sinédrio, ele estaria no julgamento, ele diz quem absolvia, quem não absolvia, pelo menos dava a sua opinião nisso também, porque não era formado, obviamente, de uma só pessoa. E isso é muito interessante, porque ele remete um momento histórico onde, imagina, naquela época também, muitas pessoas e você ir contra a maioria. Como que a gente hoje, até hoje, milênios passaram e a gente continua indo na opinião de todo mundo. A gente não tem força o suficiente para pôr a nossa opinião. E José de Arimateia, ele defendeu Jesus no julgamento. Ele se manteve a sua postura. E isso nos traz a nossa realidade, o nosso dia de hoje. Quem de nós, quando todo mundo diz não, alguém levanta a mão e diz, não, eu acho sim, eu concordo com isso. Então mostra ainda a nossa dificuldade com o ser humano. Inclusive tem um estudo sobre isso, como o ser humano ele precisa viver em sociedade, ele vai com todo mundo. Então é muito engraçado esse estudo, porque eles colocam vários candidatos para fazer uma prova e todos eles dizem, combinados, dizem uma resposta errada. E a resposta certa, que é o candidato novo, é óbvia, né? Só que como todo mundo disse não, chegou na vez dele, ele sabia que era sim, mas ele ficou com medo de dizer um sim. E ele disse, não, eu concordo com todos. Então imagina José
de Arimateia no julgamento de Jesus, mantendo a sua postura. O que você pensa disso, Miguel? Como é difícil isso? O que você fala sobre isso? Está relacionado com o texto de abertura, né? Começa por você, né? Então ele se manteve íntegro, né? O que é importante, né, Michela? E essa se manter, tudo tem um custo na vida, né? Se manter a nossa posição. Então a gente tem que estar desenvolvido, que começa com você, né? Desenvolvido moralmente, mas viver esse desenvolvimento, porque é difícil manter. E às vezes a gente é muito apegado nas coisas materiais, inclusive a nós. E isso a gente sabe que tem consequência, e a gente tem medo da consequência. Então, eu vou deixar a Teca falar um pouquinho sobre o que José de Arimateia fez após a crucificação de Jesus. Antes de a gente entrar nesse tema aí, eu só queria colocar uma observação que, assim, buscando, assim, a gente fala sobre um personagem e a gente começa a procurar, né, alguma coisa sobre ele, pesquisa aqui. Eu vi um texto na Wikipédia que dizia, gente, olha, que dizia assim, que no dia do julgamento de Jesus, né, que ele foi lá frente a Caifás, lá para ser julgado, José de Arimateia não estava nesse julgamento. Naquela manhã ele tinha ficado dormindo. Olha que coisa mais doida, gente, da gente pensar, porque assim, eu acho assim, isso é opinião minha, né, mas uma pessoa de uma importância como ele, dentro do Sinédrio, dentro lá né, ele era um juiz, ele tinha responsabilidade. E aquele caso do julgamento de Jesus era uma coisa muito importante na época. Você acha que uma pessoa de tamanha importância dentro de tudo aquilo lá ia estar dormindo nessa manhã? É impossível. Nos estudos que eu fiz, por isso que é bom, pessoal, o estudo em grupo, né? Porque um traz uma informação, outro traz outra. No estudo que eu fiz, baseado num livro, que depois eu vou passar o nome para vocês, na verdade, o Sinédrio armou de tal forma o julgamento do Cristo, que ele convocou só alguns dos membros do Sinédrio, aqueles que eram favoráveis a Caifás, né, ao grande sacerdote, e José de Arimateia e outros que faziam parte lá foram omitidos, ou foram esquecidos, ou foram não convidados, né? Por quê? Porque não interessava que eles participassem, porque eles iam defender o Cristo, como a Michela disse que o próprio José de Arimateia defendeu, né? Então, na verdade, quando eles chegam lá, ele, Nicodemos e vários outros que eram favoráveis à causa do caminho, né, veladamente, mas eram favoráveis, né, o julgamento já tinha se procedido. Irregularmente, mas já tinha procedido, né, Michela? É bom colocar isso também, porque nos estudos que a gente fez aqui, a gente viu o julgamento, ele não é composto só de uma parte. Então, a inicial, eles já tinham essa conversação que José de Arimateia era favorável a Jesus, e aí ele vai para casa, né, nos estudos que eu li, complementando o que a Teca falou, ele vai para casa, ele sonha, ele dorme, ele sonha com um anjo, e quando ele acorda, outra parte do julgamento, que é a decisão final, ele não participou, ele foi omitido. E nesse sonho, o anjo disse para ele que ele não tinha o que fazer, que a definição, a vida de Jesus já estava pré-definida, mas que ele poderia ajudar de outras maneiras. Então, em outro texto que eu li, fala que no julgamento, Nicodemos, José de Arimateia e Gamaliel, me parece, que votaram a favor, votaram contra essa... Bom, então ele estava presente em uma parte desse julgamento, pelo menos, né? Não sei em todo, porque assim, eu li algumas coisas, gente, quem se aprofundou mais na Arimateia mesmo foi a Michela e o Miguel, viu? Porque eu fiquei com os problemas essa semana, então não me aprofundei muito não. Mas é uma história bastante interessante, porque a gente vê que ele tinha uma importância ele teve, né, uma importância muito grande dentro da história de Jesus e tudo. Primeiro, por ser o parente, e segundo, pela influência que ele tinha. Mas essa influência que ele tinha também, era uma influência que ele não podia deixar muito
à vista por conta da posição que ele ocupava, né? Mas a gente sabe que ele era um seguidor, assim, meio escondido, mas era um seguidor de Jesus, né, Miguel? E é esse medo, né, que a gente tem também, trazendo um pouquinho para a nossa realidade do dia a dia, de se colocar nas situações que às vezes realmente, como é que eu posso dizer, de uma postura diferente da grande maioria. E Jesus havia dito, né, que feliz é aquele que é perseguido em nome dele. Porque ser perseguido em nome dele significa que a gente foi firme nos nossos conhecimentos de Jesus, no nosso cristianismo, né? Na nossa orientação que Jesus nos deu. Porque ele sabe que muito tempo ia passar até que toda a humanidade conseguisse se desenvolver moralmente. Mas essa é a beleza do Espiritismo, essa é a beleza do cristianismo, né? A gente tem a oportunidade todos os dias, não Miguel? O que a gente tem visto aqui, né, Michela, analisando esses personagens da Boa Nova, que trabalharam com Jesus, consultando principalmente informações que não estão no Novo Testamento, né, ou no Antigo Testamento, alguma coisa de profecia, né? São informações, pessoal, que vai chegar a cada um de nós e aí nós vamos ter que fazer aquilo, né? Vamos ter que catar feijão, né? O que for interessante a gente guarda, o que for assim coerente, de bom senso, aplicando a metodologia que o próprio Allan Kardec usava na construção do Espiritismo, a gente guarda, né? Então, eu consultei um livro, o título dele é José de Arimateia, Discípulo de Jesus. Esse livro eu consegui lá na biblioteca do Centro Espírita Allan Kardec de Cambé, um local onde eu e a Teca começamos a trabalhar recentemente, e essa biblioteca tem um acervo de mais de 2.000 títulos, já passamos dos 2.000, viu, Teca? Você não foi na quarta-feira, mas nós chegamos em 2010 já. Então, se a pessoa não encontrar isso num sebo ou numa livraria, esse livro José de Arimateia, o Discípulo de Jesus, de Frank Fried, né? Ele é um escritor, conferencista, advogado americano, trabalhou muito no serviço público lá, e ele publicou essa obra em 2000 e foi traduzida para o português em 2007 pela Butterfly Editora. Então, quem não encontrar no sebo ou em livraria, chega lá no Centro Espírita Allan Kardec de Cambé, que fica ali na Rua Pará, bem no centro da cidade, e vá lá na biblioteca. Nós estamos lá toda quarta-feira à tarde ou qualquer outro horário e pode emprestar essa obra, né? É interessante esse material, eu gostei muito dele, né? Eu fiquei lendo ele praticamente, estudando durante um mês. Ele, como eu disse no começo, ele é baseado no Evangelho de Nicodemos, que é uma obra considerada apócrifa, né? E ali no prefácio, feito por pelo professor Daniel Scavone, da Universidade da Indiana, ele é professor de História Antiga, ele comenta várias coisas, mas destaca o papel dele como o apóstolo da Grã-Bretanha, né, ou da Britânia daquela época. E quando a gente observa a história de José de Arimateia, da sua família, eram mercadores, eram empresários que trabalhavam muito com estanho, né? O estanho que dava origem às ferramentas de cobre daquela época. E havia muitas minas lá na Britânia. E o pai dele possuía lá indústrias, extração, né? E desde muito cedo, comentava com a Michele agora há pouco, desde os 7 anos, quando ele perde a sua mãe, né, ele se incorpora aos negócios do pai, acompanhando o pai, né, para onde o pai fosse, né? Foi uma forma também de sofrer menos com essa perda da mãe, de forma que ele se enveredou por esse lado empresarial muito cedo e desenvolveu toda uma capacidade disso, né? Mas o que me chamou a atenção, logo na introdução feita pelo autor no livro, né, é que ele faz um romance que ele diz que é uma ficção histórica documentada, onde ele se baseia em muitos documentos, né, que ele pesquisou como historiador, como investigador. E ali uma questão que ele levanta logo na introdução é esse parentesco familiar com Jesus e com Maria, né? Segundo informação desse autor, Jesus seria um sobrinho neto dele e Maria uma sobrinha, já que ela era filha de um irmão dele, né? Então, essa relação de parentesco vai esclarecer muitas situações
do próprio Jesus, né, de toda a sua formação acadêmica, de estudo, como ele coloca no livro, mas principalmente, a gente comentava isso há pouco, né, essa possibilidade de ele poder retirar o corpo de Jesus da cruz. Isso normalmente eram feitos pelos familiares, né? A gente faz um paralelo com hoje, né? Hoje, qualquer ação em relação a uma pessoa que falece na nossa família tem que ser feito por um representante legal, e normalmente esse representante legal, ele é da família, né? Então, essa ligação afetiva, né, tanto com Maria quanto com Jesus, de José de Arimateia, registrando isso nos locais propícios da época, né, ele como tutor da família, no lugar do marido, no lugar do pai, isso vai favorecer muito a vida de Jesus, como ele próprio vai narrar. E ali, nesse livro, fica aqui a recomendação para vocês, eles também, o historiador diz que José de Arimateia foi um daqueles dois personagens da famosa caminhada a Emaús, né, logo depois que Cristo ele ressuscita, né, ele se apresenta para Cleófas e mais um personagem. Esse personagem não é tanto destacado. E segundo as pesquisas de Frank Cribb, é José de Arimateia. Então é José de Arimateia e Cleófas que vão caminhando para Emaús, porque quando José de Arimateia vinha dessa cidade, né, da sua cidade de Arimateia, ele deixava seus animais em Emaús e depois vinha caminhando até Jerusalém. Então é nessa volta que Jesus aparece para eles também, nessa conversa. Um outro tópico também que me chamou a atenção, aquela consagração de Jesus aos 12 anos no templo, quando ele vai em caravana de Nazaré com seus pais, né, José e Maria, e ele, na verdade, ele fica na casa de José de Arimateia, enquanto os pais ficam na caravana, se confraternizando, se relacionando com as outras famílias, né? E é nessa oportunidade que Jesus tem aquele momento no templo, conversando com os doutores da lei, enquanto os pais faziam outras atividades, e narra o autor que Jesus até pede a José de Arimateia que ele possa ficar uns dias a mais fazendo esse trabalho. E aí há um problema de comunicação entre José de Arimateia e Maria, né? Maria volta para Nazaré sem se despedir de José de Arimateia, e José de Arimateia ficando esperando Maria chegar para pedir autorização para Jesus ficar, né? Então aconteceu todo esse impasse nessa hora. Há também destaque ali uma coisa bastante importante, que é a amizade entre Jesus e Lázaro. Por quê? Porque tanto Jesus como Lázaro, segundo José de Arimateia, estudam na mesma escola do templo, né? E Lázaro, a gente já estudou aqui na Teca, era uma pessoa de posses, né? Vinha de família rica, né? Ele, Marta e Maria tinham bastante posses, mas Lázaro tinha uma saúde muito fragilizada. E essa amizade com Jesus, apesar da saúde, Lázaro era muito inteligente. E durante essa estada na escola, eles desenvolvem uma amizade muito sólida, muito forte, que até dá a entender alguns historiadores, Michele, que o discípulo amado do Cristo não era João, era Lázaro, né? Tal a proximidade que os dois tinham de amizade, né? Também conta ali os grupos de estudo que Jesus monta depois nas cidades da redondeza, à medida que ele já vai se desligando da função dele de carpintaria. Imagina, né, que ele fazia muito bem, narra aí uns exemplos muito interessantes das confecções de madeira que Jesus produzia para as cangas dos animais. Diz que não eram as melhores confecções da região, porque ele estudava os animais, fazia provas, e os relatos dos produtores é que as cangas feitas por Jesus faziam com que os animais sofressem menos e rendessem mais na produção. Olha só, imagina, né? Não, mas para nós, um espírito puro fazendo um artefato de madeira vai fazer da melhor maneira possível. E é muito legal essa história, que também está ali narrada nesse livro, né? Há algumas contradições em relação ao Espiritismo, quando a gente analisa esse livro, né, como da transfiguração do Monte Tabor, onde ali está citado que Jesus roga a Deus orientação e pedindo ao Pai que enviasse emissários para que o orientassem naquele momento que ele estava prevendo seria o seu final, né? E mostra em alguns momentos também um Jesus com fortes paixões terrenas, o que não é característico de um espírito puro, segundo a ótica do Espiritismo, né? Então, na verdade, aquela transfiguração, Moisés e Elias viriam para auxiliar Jesus e não para compartilhar do momento divino, né? Isso a gente fica um pouco apreensivo. E caminhando para o final, né,
José de Arimateia é preso, como a Michele comentou, né? Logo depois eles prendem José de Arimateia e todos aqueles que eram simpatizantes do grupo do Caminho. Mas, pelo relato desse livro, eles tiram José de Arimateia da prisão e o levam, né, para a França, para a Gália, onde ele já tinha estado algumas vezes com Jesus, né, e ele vai finalizar os seus dias na Britânia, né, onde ele tinha todo o seu trabalho, as suas indústrias, e ele vai falecer com mais ou menos 80, 82 anos. Não há uma precisão em relação a essa data, né. Essas informações são importantes, pessoal, porque engrandece esses personagens que trabalharam com Cristo, né, mostrando que ele não era simplesmente um amigo, mas era um participante dedicado, né, que dá até sua própria vida, né, Michele, o defendendo. Eu acredito que se houve essa oportunidade de defesa ali no Sinédrio, ele deve ter feito isso, e isso agravou a situação dele perante os doutores da lei, né. Tanto agravou, né, que ele acabou sendo preso posteriormente por isso. Então ele pede o corpo a Pilatos, e aí como parente, aí a gente agora compreende um pouquinho mais, né, que se ele sendo parente, então ele tem esse direito, então ele pede, e ele coloca Jesus na cripta que ele tinha feito para ele mesmo, que naquela época era importante. E é importante dizer que as pessoas que eram crucificadas ou eram jogadas em valas, ou eram espetadas a céu aberto. Então, quando ele pediu o corpo, a pessoa que está naquela situação, ela fica impura, vamos dizer assim, por 7 dias naquela época. Provavelmente isso na época era pedido por causa que poderia ser algum contágio, alguma coisa desse tipo. Então a pessoa ficava impura, não podia se socializar naqueles 7 dias, e era Páscoa. E então, depois que ele foi preso, que ficou 13 anos, ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo que ele tinha conquistado de dinheiro, de fortuna, mas ele se transforma em outra pessoa. E quando ele sai da cadeia, se transforma em outra pessoa, ele volta a ganhar com a sua inteligência, a sua capacidade de comércio, que você falou, né, desde os 7 anos com o pai. Ele aprende muito e ele desenvolve de novo o comércio. E isso só que ele usa de maneira diferente. Tudo que ele ganha, ele começa a passar a divulgar o cristianismo, divulgar o que Jesus falava. E ele é um discípulo, né? Ele volta a ser o discípulo realmente fiel e com essa mudança, né, Teca? Por aí, gente, vocês já percebem que essa semana eu já começo a ler o livro, né? Porque não tem como, depois de todo esse relato, assim, eu já estou numa curiosidade doida para ver um livro. Então eu vou ler e vou recomendar também que vocês se aprofundem mais nesses comentários e na vida de José de Arimateia, porque eu fico pensando assim, é um personagem que não é muito comentado e que a gente não tem muita informação, e no entanto, olha que trabalhador da seara de Jesus, né? Olha só. Pode falar, meu Deus. Como a gente tem que, já encerrando José de Arimateia, né, para entrar no texto de Caibar, só um detalhe, né, desse livro que estou recomendando para vocês, ele fala muito do sudário, que ficou conhecido como sudário do Turim, aquela mortalha que foi por cima do corpo de Jesus, né, que impregnou a sua figura, né. Então, claro, isso aí é curiosidade. Nós, como espíritos da terceira ordem, curiosidade é com a gente mesmo, né. Eu tirei essa parte porque eu acho que não acrescenta para o lado moral, que é mais importante para a gente aqui, como a Michela destacou, né. Isso é importante. E essa transformação das pessoas, como aconteceu com José de Arimateia e todos os discípulos e apóstolos, a gente vai observar agora, quando a gente entrar no texto de Caibar, falando ali de Pentecostes, ainda envolvido por aquele momento, das pessoas que ficavam impressionadas ou ficavam tocadas pelo fenômeno, e já era momento da transformação. E diz os evangelistas, né, que as pessoas vendiam as suas propriedades, as suas posses, e traziam esse recurso pro caminho para poder trabalhar na divulgação da Boa Nova, né, Michele? Olha só, então, é isso que Jesus propõe em alguns momentos da sua passagem a algumas pessoas, né, aquela do mancebo rico, né, que ele convida para segui-lo e tudo mais, né. Então é uma coisa importante e de destaque que a gente observa não só na história de José de Arimateia, mas em outras também.
E isso é a nossa fé, né? Essa é a verdadeira, porque a gente vai ver tanto em Pentecostes como agora nós vamos falar da profecia de Joel no discurso de Pedro, esse conhecimento, essa aceitação do que o Cristo nos trouxe, essa consolação, essa certeza da vida futura, essa certeza que a pessoa pode largar o que ela está fazendo e seguir Ele, porque se Deus alimenta os pássaros, não é assim? Quanto mais vós, homens de pouca fé. Nossa, essa foi para fechar José de Arimateia com chave de ouro, né? Vamos ler então, pessoal, hoje o discurso de Pedro, a profecia de Joel, é o capítulo de estudo de hoje, né? Ele está ali em Atos dos Apóstolos, versículos 14 a 21. Quer que você lê esse texto? Mas Pedro, estando em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Homens da Judéia e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e prestai ouvidos às minhas palavras. Pois estes homens não estão embriagados como vós supondes, visto que é ainda a hora terceira do dia, mas cumpre-se o que dissera o profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. E mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue e fogo, vapor e fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então isso está em Atos, né, versículo 14 e 21. Acho que em Pedro, né, na verdade, no discurso de Pedro. Isso. Caibar vai fazer agora um comentário a respeito dessa passagem, né, que é praticamente um discurso de Pedro, que ele vai continuar ainda, ele é longo, né, ele vai até o versículo 36, e nós vamos ainda ter um pouco mais no próximo mês, né, Teca? Isso. Vai ter mais um estudo dele quando ele trata de um coxo. Mas ele destaca isso, né, que já era uma profecia do Antigo Testamento, então não só os discípulos, os apóstolos, mas o próprio Jesus, né, o batismo dele por João Batista, né, era uma profecia já que estava parece que em Isaías, né, então havia um respeito muito grande pelo que foi escrito no passado, que está registrado no Antigo Testamento. E essa profecia de Joel, né, é disso, né, que esses dons que os apóstolos ali tiveram, né, que foram aquelas línguas de fogo pairando sobre a cabeça de cada um, nós comentamos isso, isso nada mais é que efeito físico, que quem tem a mediunidade da vidência pode ver, né, às vezes dependendo do efeito, se ele é muito intenso, até quem não tem a mediunidade da vidência, mas tem a mediunidade mais ostensiva também vai poder ver. E ele comenta ali que nesse evento ali no cenáculo, né, 120 pessoas médiuns, ou médiuns poliglotas, olha que interessante. E Caibar vai destacar que naquele momento não foi tão intenso esses efeitos, né, Michele? Mas o que seria mais intenso agora na nossa era, nos nossos dias, né? No século passado com Caibar e agora presentemente também, né? Quando a gente fala do século passado, até no século XIX com Allan Kardec, eu me lembrei das passagens que a gente pode fazer uma relação de quando Kardec fazia ali na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas as reuniões em comemoração ao Dia de Finados. E comenta Kardec ali que tinha a oportunidade que ele reunia mais de 200 médiums. Imagina quanta comunicação viria por essas pessoas, né? Se você contabilizar 2 a 3 comunicações por médium, né, Michel? Olha que beleza, né? Mas era um momento de festa, era um momento de alegria, por quê? Porque era onde se estreitavam os laços, né, do mundo material com o mundo espiritual, comprovando o que acontecia já no cotidiano do dia a dia, né? Então, é uma coisa que a gente pode destacar que, apesar de ter sido uma atribuição dos apóstolos, né,
Isso pode ser levado às famílias, aos grupos de estudo, na casa espírita ou qualquer grupo religioso, né, que o faça de maneira séria, compenetrada, com recolhimento e com conhecimento de causa, né, Michele? É interessante porque ele fala ali, né? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então não é a pessoa naquele momento que vai profetizar. Não que no dia, em Pentecostes, não tinha essa grande manifestação mediúnica. Mas quando ele diz que vossos filhos e vossas filhas, ele está falando do futuro. E o futuro, quem são vossos filhos e vossas filhas? É aquele que acredita em Deus. É aquele que vai fazer essa diversidade que ele mostrou lá. Ele mostrou vários tipos de médium. E hoje nós temos isso, vários tipos diferentes de dom. Cada pessoa tem um dom. Tem aquele que é professor, que tem o dom do ensinamento. Tem aquele que tem a mediunidade da visão e consegue mostrar os espíritos. Mas todos nós somos filhos e todos nós temos um dom. E nós podemos desenvolver esse dom e fazer o que Jesus nos apresentou, que é fazer o meu melhor, que é fazer o que eu posso a todas as pessoas. Na epístola aos Romanos, o Paulo diz: e tendo os dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada, se é a profecia, que profetizemos. Se é o ensino, que ensinemos. Se é o que reparte, que o fazemos com simplicidade. Se é o que preside, que fazemos com zelo. E usa a misericórdia com alegria. Olha, Teca, a continuidade aí. É interessante que Kardec, na Gênese, ele vai complementar isso que a Michela está dizendo, quando ele fala: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E é muito interessante que ele diz assim, ó: se considerar o estado atual do mundo físico e do mundo moral, as tendências, as aspirações, os pressentimentos da massa, a decadência da velha ideia que se debatem em vão há um século contra as ideias novas, não se pode duvidar que uma nova ordem de coisas se prepara e que o velho mundo chega ao fim. Olha que interessante isso aqui, porque a gente sempre, quando está falando assim de espiritismo, doutrina espírita, a gente está pensando que é uma coisa de agora, né, que está aqui, que começou agora, né, em quantos séculos? 2 séculos, né, mais ou menos. E é uma coisa recente, mas a gente vê que não, e isso já está lá no Antigo Testamento, já tinha essas manifestações. E segundo a gente até estudou e viu, e já ouviu até comentário a respeito, é que até naquela época, né, lá do Antigo Testamento, tudo, era uma coisa assim que era até aceitável. As igrejas aceitavam. Mas depois, por alguma razão lá, num concílio, aquela coisa, acharam que não, que isso daí já tinha que ser eliminado, que era uma coisa que não era propícia, né, para dentro da... É porque a doutrina prega algumas coisas que vai meio ao contrário, né, a outras religiões. Muitas vezes um interesse, né, que ainda a gente vê muito isso, né? O tal do materialismo. Materialismo. Né? Imagina nos dias de hoje, né, com toda essa tecnologia à nossa disposição, nós temos que ter limites para isso, né? Não vamos dizer que não é importante hoje um celular, né, Michela? Oh, que beleza, que segurança para os nossos filhos. Mas, gente, tudo tem limite, porque senão a pessoa se concentra demais naquilo e esquece que o mais importante, a essência de tudo, é a evolução do espírito. E para isso é o conhecimento moral, né? Então toda essa fenomenologia que a gente vai observar não só nesse momento de Pentecostes, agora com os apóstolos, né? Mas que isso aí se prolongaria até os nossos dias, né? E todos nós temos essa capacidade, como a Michela comentou, da mediunidade, senão não haveria forma de nós acessarmos o nosso anjo guardião, que é um espírito de segunda ordem, um espírito mais elevado, que está ao nosso lado. Cada um tem o seu, independente de crença. Então, esse acesso ao espírito guardião, que vai nos ajudar na caminhada aqui na Terra, lógico, não vai fazer o trabalho pela gente, né? Mas ele vai sempre nos inspirar no bem. É através da mediunidade, é através dessa faculdade que todos têm, todos têm. E como é que ela vai se desenvolver mais e mais? À medida que a gente nos transformar. À medida que a gente substitui vícios, imperfeições por virtudes e qualidades, né, sacrificando o nosso interesse pessoal
pelo interesse da coletividade, né? E aí cai na mensagem de abertura, né? Começa com a gente. Se eu quero uma família menor, então eu começo a me transformar no que eu posso ajudar, e aí o meu exemplo vai convencer as pessoas. No trabalho, a mesma coisa. Se eu quero melhorar o ambiente de trabalho, eu começo a analisar como é que eu estou naquele ambiente de trabalho, o que eu estou colaborando para que aquele ambiente seja melhor. Aí eu vou fazer isso. E naturalmente o meu exemplo irradia, né, Michel? É dessa forma. Olha o Cristo. Não deixou nada escrito, e todo o seu exemplo de dedicação, de devoção ao Pai, né, de submissão às leis da terra, que ele mesmo falava que não vinha modificá-las, mas dar cumprimento a elas, né? Ele submetia a elas, porque ele entendia o momento, né? Olha só o nosso exemplo maior, que é o nosso modelo e guia no Espiritismo, né, Michel? Eu ia comentar isso, né? Que ele voltou ao princípio do dia de hoje, né? Que começa por você. Olha que interessante. Jesus fala para nós, ele veio aqui, né? Cumprir a lei. Ele não veio destruir. E nós também estamos aqui agora para cumprir esse mandamento de amar uns aos outros. Sejamos então compreensíveis com todas as pessoas, com os nossos entes queridos, com quem está ao nosso redor. A gente está passando por um momento que necessitamos de fé. Necessitamos estar com Jesus o tempo inteiro. E Ele jamais nos abandonou. Então, cabe a nós, que já temos um pouquinho de conhecimento moral, vivenciar isso. Porque a morte, meus amigos, a morte é uma porta para a gente voltar para o nosso lar. Aqui é a prisão. O meu corpo é uma cela que está o dia inteiro comigo. Eu estou preso, meu espírito não consegue voar na mesma capacidade do meu pensamento, porque estamos presos no seu corpo, no nosso corpo. Mas a fé, a certeza de que Jesus está conosco, que a gente tem essa vida futura e que começa por nós esse amor, não existe exemplo melhor. Jesus não julgou ninguém, Ele só exemplificou. E isso é o que devemos fazer, nos autoconhecer, ter o conhecimento nosso para que a gente possa desenvolver isso, modificar e viver o que Jesus nos ensinou. E esse exemplo, ele contagia. A gente já percebeu que quando a gente está bravo, tudo fica bravo no dia. Quando a gente está com amor, parece que tudo dá certo. Então, assim, é o contágio. É a energia que a ciência explica. Então, vamos pensar positivo, vamos pensar em Jesus e exemplificar a vida dele. Ser mansos e pacíficos, né, Teca? Eu vou perguntar pro Gabriel se você é mansa e pacífica em casa lá, né? Se ela não é brava, né, Gabriel? Se a mamãe, ela trata bem, né? Não tem como, né? Todos os dias é uma luta. Graças a Deus, Deus nos dá o dia que renasce todo dia pra gente dizer, puxa, ontem eu fiz isso, hoje eu preciso melhorar. Gabriel, a mamãe sabe. Então você tem que obedecer, tá? Você não vai entender na hora, mas ela sabe o que é melhor para você. Gente, só para fechar aqui, antes de chamar o texto do Zé Antônio, né, o Caibara ainda vai falar sobre o batismo no final desse capítulo, e é muito interessante, porque está relacionado com a conversão. Por quê? Porque o batismo com água, é muito interessante o que ele fala aqui, a água, como não dá cheiro, não dá nada, então é como se fosse um ritual simples, nada. O importante é a conversão da pessoa, é o trabalho que ela faz consigo mesmo, né? Achei muito interessante isso e bastante relacionado com o texto, né? Eu achei interessante porque ele fala também, num dos estudos que eu vi aqui de Emmanuel, que a água representa também um espírito, que atualmente para nós é transparente, mas é a transformação nossa no caminho, é o novo batismo, né? É como Paulo, que era Saulo, passou a ser Paulo. Porque houve a mudança íntima, a reforma íntima, e ele se transformou numa nova pessoa, ele se transformou num discípulo. Então a água representa essa limpeza do meu jarro sujo e se transformando numa vida nova, numa vida em Cristo. Legal, isso mesmo, aí tá vendo, pessoal? Quantas observações. Novo, né? Isso, exatamente. Pessoal, vamos então para o Zé Antônio hoje, o Reflexão Espírita, que tem como título um tema relacionado com esse mês de setembro, que é Prece aos Suicidas. Olá, amigos. Nós iniciamos a reflexão passada com o tema Prece de Intercessão,
uma análise bastante importante para nós, espíritas, entendermos a necessidade desse ato de caridade, que é orarmos pelos nossos semelhantes, não só orarmos por nós, mas orarmos pelo próximo. Comentamos que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces, capítulo 28, no último capítulo do Evangelho, ele abre uma série de orações, dizendo que a gente pode orar pelos outros, e podemos orar por nós e pelos outros. E ele dá alguns tipos de oração como sugestão, mas nós vamos ver que Allan Kardec, ele não está ensinando-nos preces recitativas para que nós decoremos, ao contrário, ele está dando verdadeiras aulas de conhecimento espírita. Quando ele propõe uma oração, ele está propondo o conhecimento do Espiritismo, da doutrina dos Espíritos, a respeito daquelas leis. E hoje nós vamos falar de algo muito importante, da importância de orarmos pelos suicidas, pelos espíritos das pessoas que não suportaram a sua prova na vida. Vocês vão ver que quando Allan Kardec propõe uma oração para o suicídio, ele não está dando uma oração para que nós decoremos, ele está dando uma aula para aquele espírito, para que ele, por que ele não deveria ter se suicidado, e as lutas que ele vai ter que enfrentar, e nós pedindo força para que ele suporte essa nova luta, para que ele não perca de novo essa nova oportunidade. Todos nós sabemos as consequências do suicídio, principalmente depois que conhecemos as leis que o Espiritismo vem nos apresentar, o corpo espiritual, as lesões que causamos, as consequências no mundo espiritual, as consequências da reencarnação, os sofrimentos no mundo espiritual e na outra existência, o quanto agravamos as nossas dores. É muito difícil a vida do suicida. Por isso é importante esse ato de caridade. Nós temos que orar. Nós não podemos fechar nossos corações ao sofrimento daqueles que não suportaram a existência só porque não são eles feridos a nós. E se for, então, nós não podemos fechar recordando a igreja da Idade Média, quando não fazia missa para os suicidas, não enterrava os suicidas porque ia contra as regras, os dogmas daquela época. Nós temos que pensar na caridade, na sua mais pura expressão. E Allan Kardec fala da intercessão e vai falar da prece, e vai propor a seguinte oração para os suicidas. Ele diz assim, primeiro ele faz uma análise. Ele diz, o homem não tem jamais o direito de dispor da própria vida, pois só a Deus compete tirá-lo do cativeiro. Então, para Allan Kardec, com a orientação dos espíritos superiores, a vida, ele já define aqui como um cativeiro. O que quer dizer? Nós estamos temporariamente retidos, mas daqui um dia vamos nos libertar. E se a gente está passando por provas difíceis, por expiações difíceis, é para nos libertarmos, para que o nosso futuro esteja livre, para que nós possamos ser felizes amanhã. Desistir, fugir na metade do caminho porque não suportamos, é perder uma grande oportunidade e agravar os sofrimentos. Então diz Allan Kardec, o suicida assemelha-se ao prisioneiro que escapa da prisão antes de ter cumprido a sua pena. E que ao ser preso de novo, vai ter que enfrentar as mesmas dificuldades com mais severidade das leis. Então, para que sofrer mais? Vamos buscar força, vamos buscar resignação, submissão para suportarmos a existência, vencermos a existência. É muito importante que a gente vença a existência. Nós separamos para a nossa análise de hoje um caso muito bonito que foi citado por Divaldo Pereira Franco numa entrevista que depois vira um livro, O Semeador de Estrelas, a Sueli Caldas Schubert, a grande espírita brasileira, que faz a análise das histórias de Divaldo. E Divaldo vai contar que um dia nas suas viagens, nas suas palestras, ele recebe o jornal e ele se assusta com uma mensagem. Pela mensagem do jornal está dizendo que um homem se jogou sobre as minhas pedras, sobre os vagões de uma locomotiva. E a notícia do jornal faz todo um estardalhaço, conta que ele era pai de 10 filhos, fala
da situação que ficou o corpo, todo trucidado, toda aquela situação dolorosa. E Divaldo narra dessa história chamada O Suicida do Trem. Ele narra o quanto ele ficou comovido, lembrando que ele teve uma irmã que foi suicida, o quanto ele amava aquela irmã, o quanto a sua família amava, e o quanto foi difícil para ele acompanhar aquela trajetória da irmã no mundo espiritual, ele como médico, sabendo do seu sofrimento, assistindo a sua reencarnação. Ele conta a reencarnação da sua irmã numa palestra que ele fez aqui em Londrina, na última vez que ele esteve aqui. Ele conta da reencarnação da sua irmã com problemas orgânicos já bastante mais graves, para poder dar conta daquele suicídio que ela tinha tido, mas venceu, depois superou. Mas naquele período do suicídio é muito difícil. E ele conta que ele teve piedade dessa pessoa, como recomenda Jesus, a caridade para com o semelhante, o amor pelo semelhante, e ter essa compaixão pelos que sofrem. E ele começou a orar toda madrugada. Ele tem o hábito de fazer sua prece. Ele ia lá em Salvador, em qualquer lugar que ele estivesse, fazia aquela prece 5, 6 da manhã. Ele disse que acompanhava aquela estrela da manhã, ficava fazendo a sua oração, e começou a orar diariamente por esse suicídio. E aí ele vai apresentar-nos uma situação muito bonita. Ele conta que um dia ele passou por um problema muito difícil, de ordem emocional, de ordem moral, e ele não conseguiu fazer a prece. Isso está anos depois, 14 anos depois. E quando ele estava ali naquela varanda, na hora da prece, sem conseguir fazer sua prece pelas pessoas que ele fazia de rotina, aquela lista que ele tinha, entre elas aquele pai de 10 filhos que tinha se suicidado, ele conta que aconteceu o seguinte assim, eu não pude orar, não estava em condições de interceder pelos outros. Aí ele diz assim, nesse ínterim entrou um espírito e me perguntou, por que você não está orando? E ele comenta, hoje não é um dia bom para mim, eu não estou vivendo um momento oportuno, é um momento muito delicado na minha vida, que eu prefiro guardar comigo, um momento muito pessoal. E aí o Espírito começa a narrar para Divaldo. Há muitos anos eu me joguei embaixo das rodas de um trem. Não há como definir a sensação eterna da tragédia, sensação eterna. O que quer dizer? Eu ouvia o trem apitar, via-o crescer, vindo ao meu encontro, sentia-lhe as rodas me triturando, sem terminar nunca e sem nunca morrer. Quer dizer, o trem passava por ele sentia toda aquela dor. Quando eu ia passar, que ele estava lá vinha o trem de novo. Então essa era a sensação do suicídio, ou ficar repetindo aquela sensação de o trem estar passando sobre ele. Ele diz assim, quando acabava de passar, quando eu ia respirar, eu escutava o apito e começava tudo de novo, tudo outra vez, eternamente. Ele vai dizer que nunca terminava. Até que um dia eu escutei alguém chamar pelo meu nome, sendo com tanto amor que aquilo me aliviou por um segundo, pois o sofrimento logo voltou, de novo vinha o trem. Mas, mais tarde, novamente, eu fui ouvindo que alguém me chamava. E assim foi acontecendo, entre aquela imagem do trem que esse espírito via, passando sobre ele as dores que ele sentia, ele começava a ouvir alguém que orava por ele, que falava, chamava o seu nome, pedia por ele e dava esse conforto, até um dia que ele sentiu que ele estava aliviado e se viu diante de Divaldo, ali naquela varanda, sem saber onde é que ele estava. E aí que ele soube, através de espíritos amigos, segundo a narrativa de Divaldo, da própria mãe dele, dizendo, filho, ele tem orado por você há vários anos, por isso você vem melhorando gradativamente. E ele está ali diante de Divaldo e ele diz assim, então Divaldo, agora eu estou aqui pedindo por você. Até hoje você pediu por mim, hoje eu vou pedir por você. E assim a gente percebe a importância do benefício da oração de intercessão por um suicida, envolvendo todo aquele mecanismo do socorro da prece que nós comentamos na reflexão passada, a ação direta das energias de quem ora por alguém, a ação das energias dos planos superiores que caem sobre as pessoas por quem a gente está orando, e a ação dos espíritos benfeitores por quem nós pedimos
para socorrer aquele a quem nós pedimos. Que Deus os abençoe. Tá aí, pessoal, a nossa mensagem de hoje, do nosso amigo Zé Antônio, encerrando o nosso programa, né, Teca? Verdade, Miguel. Eu gostaria só de deixar aqui uma orientação. Dentro de tudo isso que a gente estudou hoje, né, que a gente falou a respeito do livro do Atos dos Apóstolos, eu gostaria de deixar assim, o livro dos Médios, capítulo 2, a primeira parte, para que vocês estudem aquilo lá, que é bastante interessante e vem elucidar bastante tudo isso que a gente estava falando hoje. Mas eu desejo a todos, então, um ótimo domingo, uma semana de muita paz, muita luz, e que Jesus possa nos abençoar a todos. Michela? Obrigada, pessoal, e pela oportunidade do aprendizado, como eu falei, né? Porque se a gente não tivesse nada que aprender, não estava aqui, estava lá em cima. Então, obrigada pelo aprendizado. E fica aí o final que eles falaram, né? Orai e vigiai, como Jesus falou, não só pelos outros, mas por nós também. Eu só peço desculpa que eu não apresentei o Gabriel. O Gabriel, filho da Michelle, está acompanhando a mãe aqui no programa. Nossa gratidão a ele também, que ajuda nas vibrações, né, Michelle? A todos vocês que nos acompanham aqui no programa Na Vida, um forte abraço e uma boa semana. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.